Uma das primeiras coisas que eu aprendi no jornalismo foi sobre a importância de um personagem numa história. Pouco adianta ter uma apuração extensa, fontes bem articuladas, números que ajudam a explicar. Se não tiver um depoimento de alguém que personifica a pauta, parece que está faltando alguma coisa. Nos episódios anteriores, eu te apresentei algumas pessoas que têm alguma relação com os opioides. Teve o André, que ficou à beira de uma overdose prescrita quando estava em tratamento para dor crônica. Teve a Ivana e teve a Maria Zenó, que são pacientes de anemia falciforme e precisam de morfina para aliviar crises intensas de dor. Mas nenhum desses personagens me impactou tanto quanto um que surgiu bem perto de mim. Tu consegues lembrar, descrever como foi que tu trouxeste essa história para mim? Eu lembro que essa história começou quando nós fizemos uma visita para você, né? Essa pessoa que está falando comigo é da minha família. Ela mora em Belém, cidade onde eu nasci, e veio me visitar no Recife no começo de 2024. E estávamos conversando sobre médicos, sobre medicamentos, a quantidade de medicamento que hoje em dia eu tomo, porque eu também tenho alguns problemas de saúde crônicos. Aqui no podcast, eu vou chamar ela de Regina. Eu não vou revelar o nosso grau de parentesco, nem o nome verdadeiro dela, por um motivo que você vai entender já já. E aí, eu terminei tocando no assunto dessa tia que eu tenho e que toma esse remédio há 25 anos, que foi o que eu já sabia na época, o Tramadol. Cloridrato de tramadol, um opioide sintético indicado para o alívio da dor de intensidade moderada a grave, seja ela aguda, subaguda ou crônica. Se a gente deixar, em 2 dias ela toma uma caixa. Uma caixa tem 10 comprimidos. E foi o tempo que eu descobri que ela já vivia pedindo remédio, e começou a pedir para mim também. Logo no início eu ficava muito agoniada, querendo arranjar, e às vezes já ia atrás de outras pessoas que pudessem me arranjar uma receita ou outra. Aí depois eu comecei a conversar com os outros primos e a gente descobriu que, na verdade, ela fazia isso com muitas pessoas, pedia para muitas pessoas. Esse relato me pegou por 3 motivos. O primeiro é que eu conheço essa tia da Regina. A gente chegou a ter alguma convivência quando eu era criança. Eu vou chamar ela de Tia Maria, que também é um nome fictício. O segundo motivo é que a história dela me fez lembrar muito de uma parte do roteiro da crise dos opioides nos Estados Unidos. Esse comportamento de procurar receitas indiscriminadamente. O terceiro motivo é que a Tia Maria tem um perfil que provavelmente passaria além de qualquer suspeita. Mas ela tem um raciocínio muito bom, ela tem 94 anos. 94 anos. Isso porque ela morava e mora até hoje num convento. Mora num convento. E há 75 anos ela fez voto de freira. Votos perpétuos e pronto. Então, a vida inteira dela foi lá. Aí já dá pra imaginar o que eu pensei, né? Que tal essa história, essa personagem não é ótima? Era uma ótima personagem mesmo. Um relato desse tipo sobre opioides estava faltando aqui na história. Só que eu precisava saber mais. E a Regina me ajudou muito. Oi, tia. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre os medicamentos que a senhora toma. Ela me mandou um áudio no WhatsApp com uma conversa de 5 minutos com a Tia Maria, para que eu pudesse ouvir os relatos em primeira pessoa. Ninguém vai colocar seu nome, vai apenas dizer a sua idade. A senhora vai me dizer a sua idade, o ano que a senhora nasceu. Eu nasci em 1930, dia 14 de junho de 1930. Como é o nome do remédio que a senhora toma? Cloridrato de tramadol. Eu não posso nem que eu queira deixar de tomar esse remédio. Tem que tomar porque não aguento. É muita dor. Um dia desse faltou e eu fiquei doida de dor, não podia dormir. Quando foi, me deu um troço assim, eu caí lá no chão. Caí, agora não podia me levantar e fiquei me arrastando. A história só crescia e eu queria ouvir mais. Eu tive que pedir para a Regina receber a Tia Maria em casa e ajudar ela a falar comigo numa videochamada. Eu no Recife, elas em Belém, com a ajuda de um técnico de som. Tá doendo o fone no seu ouvido? Não. Não? Então eu vou só arrumar aqui, tá? Tá. Porque ele tá caindo pra trás. Ele tá frouxo.
Acho que precisa só ajeitar aí para me ouvir melhor. Nessa conversa, a tia Maria me descreveu melhor a dor que ela sente hoje. É aqui nos quadris, porque o médico disse que eu não tinha mais a cartilagem, é isso que eu queria dizer. Não tinha mais a cartilagem. Aí ficou encostando um osso no outro. Ela começa no quadril e se espalha para outras partes do corpo? Pois justamente é isso. Tem dias que eu sinto que dói as pernas tudo. Parece que está furando meus ossos nas pernas. É horrível, é horrível. É dia e noite. A tia Maria, como eu te falei, tem 94 anos. Apesar de ela estar bem lúcida, a memória não é infalível. Pelo que eu entendi na conversa, ela sente algum tipo de dor desde muito jovem. Com a chegada da idade, essa dor foi piorando, e entre uma consulta e outra, para tentar achar algum alívio, ela encontrou o médico que receitou o tramadol para ela pela primeira vez. A tia Maria não lembra exatamente quando foi isso. A Regina, a sobrinha, chuta que faz uns 25 anos. E a senhora toma com que frequência? Assim, com quantas vezes por dia a senhora toma? Às vezes, conforme a dor, né? Se a dor está muito forte, eu tomo 3. Se a dor tá fraca, tem dia que eu nem tomo. E a senhora consegue descrever o que a senhora sente quando toma o remédio? Quando eu tomo, eu faço dormir. É dormir. Quando me dá assim, a dor muito forte, eu vou me deitar. Né? Eu vou me deitar, aí eu tomo um remédio para me deitar, aí melhora. A tia Maria sabe que o tramadol é um remédio controlado, que precisa ser prescrito por um médico e que só é vendido com retenção da receita. Mas os médicos que ela vê regularmente não dão conta de prescrever na frequência que ela diz precisar. E quando ela está sem receita, ela pede para a família, como a Regina contou, ou até para as pessoas que frequentam a missa na congregação onde ela mora. Tem um senhor que vai sempre à missa. Aí eu disse, minha Nossa Senhora, me arrume um médico que me deu uma receita. Aí eu falei com ele, parece que foi Deus mesmo que mostrou. Ele disse, eu tenho meu filho. Aí pronto, ele ficou me dando um remédio e aí ele não quer nem cobrar. Já traz o remédio. E tem outras pessoas que fornecem a receita para a senhora, além desse que a senhora falou? Tem. Tem um senhor que ajuda na capela. Ele todo dia, o domingo, ele disse, olha, mãe, para a semana eu trago, que o filho dele é médico também. Então, vários médicos que a senhora tem contato, a senhora consegue a receita com eles, né? Consigo. Nesses anos todos que a senhora toma, a senhora se viu alguma vez como dependente do remédio? Não, dependente por isso, porque eu só durmo se tomar o remédio. Às vezes eu me levanto, estou com a dor. Aí mesmo assim, alta hora da noite eu vou e tomo. Entendeu? Se a senhora tivesse que parar de tomar esse remédio, como é que seria a sua vida? Não sei. Sei. Essa história se conecta muito com o cenário do Brasil de hoje nos assuntos dor e opioides. A prevalência de dor crônica no país é maior entre mulheres de baixa escolaridade e de baixa renda mensal, exatamente como a tia Maria. E o tramadol, o remédio que ela toma, é um dos opioides mais vendidos do país. O consumo desse tipo de substância está crescendo, mas os poucos dados disponíveis no Brasil não são suficientes para entender qual é o nosso cenário. Se a gente vive uma tendência de alta do uso indiscriminado, o que é ruim, ou se esse crescimento significa que mais pessoas com dor estão sendo medicadas, o que é bom. De toda forma, nesse episódio de encerramento da temporada, não tem como a gente fugir da pergunta: o Brasil pode viver uma versão particular da crise de opioides? É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Eu sou Leonardo Aquino e este é Torpor, um podcast produzido pela Apneia Conteúdo com o apoio do Instituto Serrapilheira e do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas da Fundação Gabo. Episódio 5, Brasil. Muito antes do fentanil, muito antes do tramadol, o Brasil teve histórias de consumo abusivo de derivados do ópio, e elas começam no século XIX. A morfina foi o primeiro alcaloide do ópio a ser isolado e comercializado. Nos anos 1800, era facilmente encontrada nas farmácias e tinha várias indicações.
Mas teve uma história que eu encontrei pesquisando jornais antigos que mostra o quanto o uso da morfina chegava a ser glamourizado. A morfina em moda. Esse foi o título de uma nota publicada pelo jornal A Província de São Paulo, antecessor do atual Estado de São Paulo, em 20 de julho de 1882. No texto é morfina com PH, como se escrevia na época. A nota dizia que uma injeção subcutânea de morfina era a tendência do momento entre damas da alta e média sociedade, seja lá o que média sociedade queira dizer. Elas levavam na bolsa um frasquinho de cristal com morfina dentro e uma agulha. Aí eu vou abrir aspas para o jornal. Fazem diversas picadas nos braços ou pernas para terem exaltações cerebrais, sensações intensas e desconhecidas, consumindo assim a vida como se passa uma vela acesa pelas duas pontas. Outro capítulo dessa relação é com o próprio ópio. No século XIX, rolaram 2 conflitos entre a China e a Inglaterra que ficaram conhecidos como Guerras do Ópio. E tudo o que acontecia lá repercutia aqui. Todas as fases da Guerra do Ópio foram acompanhadas pela imprensa brasileira, dentro daquele sistema de agências de notícias, né? Os caras tinham aquela agência de notícias, saía lá em Londres, os caras traduziam, botavam no Brasil, daí saíam em todos os jornais. Então, esse é o historiador Carlos Torquato. A gente já ouviu ele no episódio 3. E ele pesquisou como os jornais brasileiros noticiaram as guerras do ópio. E daí assim, a Inglaterra ganha tal batalha. Daí aparece isso, e depois que a Inglaterra vence, vamos dizer assim, o ópio aparece, né, como um produto que a Inglaterra vende para escravizar, vamos dizer assim, esse povo chinês, assim, né? Daí os ingleses se aproveitam para dominar eles, para escravizar eles usando essa substância. Daí o que tu tem? Tu tem o reforço de vários estigmas aí, né? Tu tem o reforço da percepção dos chineses como uma raça inferior, né? Tu tem tudo isso aparece, assim, muito claramente nos jornais, assim. Aí você pensa que uma cobertura preconceituosa e moralista assim é fruto de uma sociedade perfeita, sem defeitos, certo? Errado. Nunca subestime a hipocrisia do cidadão de bem, seja de que época for. Tá. E daí a gente tem uma outra coisa aqui, né? As casas de ópio, né? Isso aparece muito nos filmes, né? E quando eu comecei na pesquisa, a gente não sabia se isso tinha no Brasil, como é que era e tal. E daí tem no Brasil, né? A gente descobriu depois. Casas de ópio. Estabelecimentos geralmente administrados por chineses, onde o ópio era vendido e consumido livremente por clientes não chineses. Elas existiam em muitas partes do mundo. Ásia, Europa, América do Norte, e o Brasil não ficou de fora. Também teve as suas. Daí tem assim, aqueles relatos, né, da literatura, o João do Rio, por exemplo. As coisas que ele fazia lá, as bagunças que ele fazia lá, vira e mexe aparecia uma casa de ópio. João do Rio era um dos pseudônimos de João Paulo Alberto Coelho Barreto, escritor, tradutor, teatrólogo e jornalista. Na virada do século XIX para o século XX, João do Rio publicou muitas histórias que hoje seriam chamadas de jornalismo literário. Um texto refinado, observador e detalhista, que jogou luz sobre camadas da cidade do Rio de Janeiro que eram invisibilizadas, inclusive o submundo da boemia, onde as casas de ópio surgiam como um cenário eventual. O éter é um vício que nos evola, um vício de aristocracia. Eu conheço outros mais brutais. O ópio, o desespero do ópio. Os chineses são o resto da famosa imigração. Vendem peixe na praia e vivem entre a Rua da Misericórdia e a Rua Dom Manuel. Às 5 da tarde deixam o trabalho e metem-se em casa para as tremendas fumeries. Quer vê-los agora? Tenho a indicação de 4 ou 5 casas. Nós entramos como fornecedores de ópio. Você veio de Londres, tem 1 quilo, cerca de 600 gramas de ópio de Bombaim. Eu levo as amostras. Esse é um trecho de Visões do Ópio, um texto famoso de João do Rio. E os endereços que ele descreve não são fictícios. Existem de verdade no centro do Rio de Janeiro. Olha só como ele descreve a chegada a uma dessas casas de ópio. O número 19 do Beco dos Ferreiros é a visão oriental das lôbregas bodegas de Xangai. Há uma vasta sala, estreita e comprida, inteiramente em treva. A atmosfera pesada, oleosa, quase sufoca. Há na escuridão uma nuvem de fumo
e as bolinhas pardas, queimadas à chama das candeias, põem uma tontura na furna. Dão-me a imperiosa vontade de apertar todos aqueles pescoços nus e exangues, pescoços viscosos de cadáver, onde o veneno, gota a gota, desorra. Depois uma colega minha achou, né, da rua que o João do Rio cita, ela achou os chineses lá que foi parar lá no pavilhão de observações. Daí tá com comprovação, né, não tem aí. Mesmo no Rio de Janeiro do século XIX, do século XX, começo do século XX, ainda tinha essas casas de ópio, tudo que era lugar de encontro da boemia. Então a gente vê, né, a gente tem uma posição muito, o chinês como depravado e tudo, mas eventualmente se tinha também o ópio, casa de ópio aqui no Brasil, e não tinha problema, né, assim, não era nada muito escandaloso, assim, né, era algo que existia no cotidiano da cidade, assim. Teve a história da morfina com as madames de São Paulo, teve a história das casas de ópio do Rio de Janeiro, mas eu tenho a impressão de que nenhum derivado da papoula tem uma conexão tão forte com o Brasil quanto a codeína. Ela foi extraída pela primeira vez em 1832 e, assim como a morfina, virou um remédio popular nas farmácias brasileiras no século XIX. A apresentação mais comum sempre foi o xarope, e os jornais da época sempre traziam anúncios de produtos farmacêuticos. Escuta só esse que eu encontrei, de 1886. Xarope Zed, de codeína e tolu. O xarope Zed emprega-se contra as irritações do peito, tosse dos tísicos, tosse convulsa, coqueluche, bronquites, constipações, catarros e insônias persistentes. Muita gente talvez procurasse codeína nessa época por causa dessas insônias persistentes. E eu deduzo isso porque a figura do anúncio é um desenho de uma criança com a cabeça deitada sobre os braços, aparentemente adormecida. Eu coloquei a imagem do anúncio na página deste episódio no site do podcast, www.torpor.com.br. Bom, isso foi no século XIX. No século XX, a codeína continuou um sucesso nas farmacinhas caseiras brasileiras. E ali pelos anos 50, 60, era comum os jornais terem páginas dedicadas às novidades farmacêuticas. O Globo, por exemplo, tinha até uma coluna, O que você deveria saber de medicina? Aí, no dia 24 de julho de 1961, a coluna publicou uma nota chamada O Vício do Xarope. É possível uma pessoa viciar-se com xaropes para tosse que contém codeína. Isto não quer dizer que o medicamento deva ser condenado. A codeína é uma excelente droga que ajuda a aliviar a dor associada a uma tosse seca e áspera. Tem sido relatados casos em que esse tipo de xarope para tosse é tomado deliberadamente apenas pelo seu efeito narcótico, especialmente pelos jovens. O medicamento tem para eles um efeito tranquilizante, dando-lhes um falso sentimento de segurança. Esse mergulho na história é importante para a gente entender a diferença entre duas épocas do Brasil. Uma em que o acesso aos opioides parecia não ter limites, e as pessoas sabiam que eles podiam causar dependência, mas faziam vista grossa. E outra época, a que a gente vive hoje, em que o acesso legal aos opioides é muito restrito. O que divide as águas entre esses dois Brasis é a legislação sobre o controle de substâncias. No episódio 3, eu falei sobre os marcos legais sobre drogas em nível internacional, a Convenção do Ópio de 1912 e as 3 conferências da ONU sobre drogas, em 1961, 1971 e 1988. Esses tratados moldaram a forma como a comunidade internacional lida com as substâncias controladas. Eles criaram medidas para garantir o uso médico e científico das substâncias por um lado e prevenir a circulação ilegal por outro lado. E essas convenções, especialmente a de 68 e de 71, elas estabelecem um controle bastante pormenorizado de conjunto de substâncias. Isso, no caso dos opioides, eles vão estar posicionados na Convenção de 61. Esse é o Tiago Brasil Silvério, assessor da área de produtos controlados da Anvisa. Quando a gente conversou, em novembro de 2023, ele era gerente substituto dessa área. Então, você tem todo um conjunto mínimo que é respeitado de forma mais ou menos uniforme nos países signatários, seja no Brasil, na Argentina, ou em países africano ou asiático, europeu.
você tem um conjunto de regras que são obedecidas de uma forma uniforme, pode-se dizer. Até a prescrição por meio de documentos oficiais, isso tudo está previsto na Convenção de 61, e ela tem uma lista, que é a chamada lista amarela, onde você tem uma lista de substâncias que é sujeita a controle internacional. Essa lista amarela é atualizada periodicamente, mas a primeira versão já tinha vários conhecidos nossos aqui do podcast. A morfina, a heroína, a codeína e até o fentanil, que tinha sido criado há pouquíssimo tempo. E essa lista ajudou o Brasil a aprimorar o controle de substâncias. No Brasil, a gente sempre olhou para esse problema dos produtos controlados mais como um problema de polícia do que como um problema de saúde pública. Este é Gonzalo Vecina Neto. Ele foi o primeiro diretor-presidente da Anvisa quando a agência foi criada, no início de 1999. Mas no ano anterior, ele basicamente exercia o mesmo cargo, só que com outro nome: Secretário Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa época, ele participou de um debate que mobilizou muita gente da área da saúde pública: uma nova legislação sobre as substâncias controladas. A legislação anterior, o que tinha? Ela estava desatualizada, mas era uma legislação que funcionava. De qualquer forma, em 1998, tinha um acúmulo de conhecimentos, de decisões, de vontades, para atualizar a portaria, o que tinha de legislação sobre produtos controlados. E aí nasce a 344. Portaria 344 de 1998. Eu já tinha ouvido falar dela aqui em casa. É que a Janaína Versiani dos Anjos, minha companheira e consultora científica do podcast, é farmacêutica de formação. Inclusive, quando estava no começo da produção, você me falou, isso aqui é importante, né? Que você falou até que era uma das partes mais importantes do curso de farmácia, o concurso para farmacêutico é um assunto que você tem que aprender, né? O que é a portaria? A portaria 344 de 98, ela regulamenta a dispensa de medicamentos controlados, né? E aí eles são classificados em diversas classes e são aqueles medicamentos que a gente compra com retenção de receita, né? Então você vai lá na farmácia, eita, sua receita fica retida porque é um medicamento controlado. As categorias de substâncias estabelecidas pela portaria 344 são as seguintes: categoria A, entorpecentes, o que inclui os opioides. Categoria B, psicotrópicos. Um bom exemplo são os benzodiazepínicos, como o clonazepam e diazepam. Categoria C, outras substâncias sujeitas a controle especial. Nessa aí entram várias classes, de antibióticos a anabolizantes. Ainda existem mais duas categorias que saem um pouco do balcão da farmácia. A categoria D é a dos precursores, que são utilizados para fabricar entorpecentes ou psicotrópicos. E a categoria E lista as plantas proscritas, aquelas que podem originar substâncias das categorias A e B. É o caso da papoula e da cannabis, como eu te expliquei no episódio 4. Cada uma dessas categorias exige um tipo diferente de receita, com talões numerados. A receita do tipo A é um talão amarelo, a do tipo B é um talão azul. Essas são as mais restritas, e é assim desde a implantação da portaria. Quando a 344 foi publicada, foi muito criticado. O médico, para ter um receituário amarelo, ele tem que ir pessoalmente na vigilância sanitária para conseguir pegar o receituário, né? O receituário azul também tinha que ir pessoalmente para pegar um número para mandar imprimir. As receitas de substâncias controladas são rastreáveis. Hoje, com tudo informatizado, esse rastreamento é mais simples. Mas imagina a tecnologia de quase 30 anos atrás. Então era tudo papel, né? Os hospitais tinham que mandar a relação dos produtos consumidos, as farmácias tinham que fazer relações, e todo mundo mandava, e era um monte de papel que ninguém olhava. É impossível olhar. Isso só mudou alguns anos depois, com a criação do Sistema Nacional de Gestão de Produtos Controlados. Foi criado esse programa, em que houve um esforço importante de informatização, e aí existia a chance de você criar indicadores, né? Olha,
Se algum produto tiver um crescimento de consumo acima de X, acende lá uma luz vermelha e você tem que olhar o que está acontecendo. É o que tinha acontecido. Com esse sistema nacional aí, tinha condição de saber quem era o prescritor, qual é a média de prescrição que ele tinha de produtos, enfim. Esse sistema é destinado a dois públicos: os órgãos de vigilância sanitária, que precisam inserir dados sobre a distribuição dos talões de receitas, e as farmácias, que devem registrar as vendas de remédios controlados. Outra função do sistema é publicar informes sobre extravio ou suspeita de falsificação de lotes de receituários. Todos esses dados costumavam abastecer um painel disponível dentro do site da Anvisa. Mas no segundo semestre de 2021, o sistema começou a apresentar instabilidades que inviabilizavam a rotina de transmissão. Em dezembro de 2021, uma resolução da própria Anvisa suspendeu os prazos para o envio dessas informações por tempo indeterminado. Os estabelecimentos seguem precisando manter seus registros internos e guardá-los por 2 anos. Mas até o fechamento dessa série, a agência ainda não tinha comunicado a retomada da transmissão dos dados. Por isso, não é possível fornecer informações precisas sobre a venda de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, palavras da Anvisa. O painel que está no ar só tem dados até novembro de 2021. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Anvisa para pedir dados mais atualizados sobre a venda de opioides no Brasil. Eles até me forneceram números, mas com algumas restrições. A Anvisa informou que esses dados só podem ser fornecidos a terceiros se o produto for comercializado no país por pelo menos 4 empresas. Isso é uma definição do Comitê Técnico Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Pois bem, feito o disclaimer, os dados que a Anvisa me enviou têm o tramadol e a codeína como os opioides mais vendidos do Brasil, e com números estabilizados entre 2021 e 2022. O tramadol em torno de 15 milhões de caixas, somando o cloridrato de tramadol com a apresentação em conjunto com o paracetamol, e a codeína em torno de 6 milhões e meio de caixas da formulação em conjunto com o paracetamol, que costuma ser encontrada com o nome de marca Tilex. Eu postei a tabela com os dados na página deste episódio no site do Torpor. De que forma a Anvisa avalia os números mais recentes de vendas de opioides? Está tendo algum aumento significativo? Eu fiz essa pergunta para o Tiago Brasil Silvério, assessor da área de produtos controlados da Anvisa, que a gente já ouviu neste episódio. A gente está com alguma dificuldade com informações de dispensação por conta do problema técnico que a gente tem com o nosso sistema de registro de escrituração com o CNPC eletrônico. Mas a gente não tem informação assim, uma informação que leve a crer que há algum crescimento expressivo em venda. O Tiago também me explicou que a Anvisa chegou a identificar um pico de venda durante a pandemia, mas foi numa circunstância atípica. É que os opioides, junto com alguns benzodiazepínicos, eram utilizados no chamado kit intubação dos pacientes graves de Covid. Inclusive, no auge das internações, a Anvisa flexibilizou a importação dessas substâncias. Por conta da falta absoluta de medicamento no país. Assim, a gente teve inúmeros relatos aí de paciente que não tem sem medicamento para ser dado enquanto era intubado. Então, existia um pico naquele momento, mas mesmo naquele momento, nem naquele momento um crescimento tão significativo de uso de opioide, não. Bom, uma coisa é fato. Hoje se consome mais opioides no Brasil do que 5 ou 10 anos atrás, como eu já te falei no episódio 1. Mas o país nunca viveu uma explosão de prescrições do jeito que aconteceu nos Estados Unidos. Depois de pesquisar o assunto, de ir atrás desses números e de entrevistar muita gente, a Jana e eu ficamos com a impressão de que esse sistema regulatório, com as receitas restritas e rastreadas, blindou o Brasil de uma epidemia de opioides prescritos. Deixa a Jana desenvolver melhor essa ideia. Eu trabalhei em farmácia, né? Mas na farmácia que eu trabalhava, por exemplo, não tinha. Quando eu cheguei, tinha codeína. Depois pararam de comprar codeína para farmácia. E eu fiquei, as pessoas não compram, vence. Mas eu não sei se tinha questão disso, de vencer, as pessoas não comprarem a codeína,
ou se tinha a questão dos farmacêuticos não quererem aquilo na farmácia deles, não quererem ser responsáveis por aquilo na farmácia deles. Então era meio que quase um alívio. Na minha farmácia não tem Dimorf. Na minha farmácia não tem codeína. Graças a Deus, eu não preciso me preocupar com isso, né? Não preciso me preocupar com essa venda, né? Porque qualquer probleminha que tenha na receita é um saco. Qualquer problema que tenha na receita, se a receita estiver com a data errada, se a receita estiver com o número de comprimidos errado, você tem que entrar em contato com o paciente, com o médico, para eles te trazerem uma nova receita. Porque eles já estão com o comprimido, eles não vão devolver o comprimido, e mesmo que devolva, ele já foi aberto. Então, você não tem como dar entrada. A receita, ela tem uma numeração, o médico tem que ir atrás desse carnê. Então, eu acho que o médico não quer atrás também dessa encheção de saco, né? Eita, vou ter que prestar conta, e é melhor passar aqui um Dorflex. Uma Novalgina. Vai tomando aí uma dipirona 10 gramas por dia. É bom, vai, menino. Porque aí no instante passa. E dipirona é ótimo, né? Para não ficar no achismo, eu fiz essa pergunta para o Tiago Brasil Silvério, que trabalha há quase 20 anos na área de produtos controlados da Anvisa. Qual que você acha que foi o tamanho do papel do sistema regulatório brasileiro nesse fato? Esse sistema regulatório ele conseguiu, de alguma forma, proteger o Brasil de uma epidemia como essa? Isso aí, assim, mas é uma percepção como técnico, a gente não tem um estudo do tipo, mas provavelmente sim, porque é um relato comum de que os prescritores, os próprios médicos eles têm receio em prescrever, eles têm alguma resistência em prescrever medicamentos opioides. Sim, você tem uma diferenciação que a legislação impõe, e ela já cria uma diferenciação na própria cultura profissional, assim, de como tratar esse medicamento. Até agora, a gente olhou para a relação entre Brasil e opioides de hoje para trás. Mas e de hoje para frente? A gente tem alguma chance de ver o uso abusivo se tornar uma crise de saúde pública por aqui? É o que a gente vai debater no próximo bloco. Este podcast foi produzido com 2 apoios muito importantes. Um é do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas da Fundação Gabo. O outro é do Instituto Serrapilheira, que promove a ciência e a divulgação científica no Brasil. O projeto foi um dos 9 aprovados no Camp Serrapilheira 2023. E eu queria aproveitar esse intervalo para te recomendar outro podcast que nasceu nessa mesma seleção. Confere só o aperitivo. Oi, eu sou a Natália Cariati e tô aqui para te convidar a ouvir o podcast Reinventando a Natureza. Uma série na qual eu vou atrás do mundo de possibilidades que nasceu junto com a fertilização in vitro. O congelamento de óvulos, a circulação de gametas e embriões pelo mundo, a compra, venda e doação deles e a barriga de aluguel. Eu ouvi quem pesquisa, quem trabalha e quem teve a sua história atravessada por essas tecnologias, para tentar entender como, junto com o avanço científico, essas técnicas transformaram a vida fora do laboratório. Elas alimentam sonhos, mas também disputas éticas, legais e religiosas, além de um grande mercado. É só buscar por Reinventando a Natureza no tocador de podcasts da sua preferência e seguir ou assinar o nosso feed para não perder nenhum episódio. Até lá! Traçar um panorama do consumo de opioides no Brasil é tão difícil quanto tirar uma foto numa sala escura com uma câmera sem flash. Você vai ver vultos, imagens borradas, algo que pode até te fazer lembrar da cena retratada, mas você não vai ver a cena como ela foi. A gente pode ter até bastante informação sobre opioides, mas não tem muitos dados. Deixa eu te explicar esse pensamento. A gente ouve aqui e ali uma história de alguém que faz uso indiscriminado, como a tia Maria, da história que eu te contei no início do episódio. A gente tem um relato das médicas do ambulatório de opioides do Hospital de Clínicas da USP, que falaram por aqui no episódio 1 sobre o crescimento no número de atendimentos por lá. Isso é informação. Dá para você sentir que algo está acontecendo, mas não dá para ver exatamente o que. Ao longo dessa temporada, eu mencionei alguns dados. Por exemplo, a venda de opioides no Brasil, que cresceu quase 6 vezes entre 2009 e 2015. Mas a própria Anvisa relata que desde novembro de 2021 não consegue fornecer informações precisas sobre a venda de medicamentos controlados.
Então, como é que a gente consegue falar de uma ameaça à saúde pública se o cenário na nossa frente está incompleto? Será que esse crescimento no consumo de opioides não tem a ver com pessoas que sofriam com dor e agora estão sendo medicadas? Não tem como a gente buscar dados retroativos, mas para o futuro tem. E uma pesquisa científica que está em andamento quer ajudar a melhorar a nitidez desse retrato. Meu nome é Priscila, me formei no Brasil como dentista, mas depois fui para a área da saúde pública e acabei depois me mudando para os Estados Unidos, onde eu continuei a pesquisa na área de saúde pública. A Priscila Mulekary é professora na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de Temple, na Filadélfia. De lá, ela está participando dessa pesquisa que eu comentei, o Estudo Longitudinal sobre a Saúde dos Idosos. Então, é um estudo longitudinal, que significa que é um grupo de pessoas que é seguida, né, vamos dizer assim, né, através do tempo. Então, existe uma pesquisa inicial e depois, a cada 2 anos, né, essa mesma população vai sendo entrevistada novamente para ver a evolução da saúde dessa população. Né? Então, o estudo foi encomendado pelo Ministério da Saúde e também tem a participação de pesquisadores da UFMG e da Fiocruz Minas. A pesquisa acompanha uma amostragem de 10 mil brasileiros em 70 cidades. Eles tinham pelo menos 50 anos de idade em 2019, quando a primeira rodada de entrevistas foi feita. O questionário era extenso, para tentar traçar a imagem mais fiel possível de como essas pessoas estão envelhecendo. E na lista de perguntas, 2 tinham muito a ver com a história que a gente está contando nessa série. A primeira era: você sente dores que lhe incomodam com frequência? E a segunda: você tomou algum medicamento opioide? Os dados relacionados a essas 2 perguntas saíram num artigo que foi publicado em março de 2023 na versão regional da Lancet, uma das revistas científicas mais renomadas do mundo. Sobre a primeira pergunta, pouco mais de 1/3 dos entrevistados relataram sentir dor com frequência, 36,9% para ser mais exato. Para essa população, que é a população mais velha, né, 50 anos e mais, então é esperado que mais ou menos, né, essa prevalência de dor era esperada. Então não foi muito surpreendente. Mas a Priscila não pode dizer a mesma coisa dos dados da segunda pergunta. Dentro desse universo de brasileiros com 50 anos ou mais que relataram dor, 30% disseram ter usado opioides. E esse número de 30% é muito mais alto do que a gente esperava, né? 30% das pessoas que têm dor é muito mais alto do que a gente esperava. O questionário era bem extenso e precisava comportar muitos assuntos. Por isso, essas 2 perguntas sobre dor e opioides acabaram sendo amplas demais. Elas não destrincham, por exemplo, o tipo de dor. Se é uma dor muscular, se é uma dor nas articulações, se é uma enxaqueca, uma fibromialgia. E no caso dos opioides, também não deu para saber se o uso relatado foi prescrito por um médico ou não, nem qual foi exatamente o medicamento usado. Realmente, é uma pergunta que a gente tem que detalhar mais para próximas versões do questionário, saber realmente quais os medicamentos que esses pacientes estão tomando, porque tem uma diferença grande, né? O opioide fraco e o opioide forte tem um potencial de dependência diferente. Essa série de retratos do envelhecimento dos brasileiros vai ajudar a subsidiar políticas públicas. Uma que já está no radar é a atualização do protocolo de diretrizes terapêuticas para o tratamento da dor crônica no SUS. Eu acho que com relação à questão dos opioides, é muito importante nesse protocolo se ressaltar o perigo da dependência. Porque no protocolo antigo que existe desde 2012, fala assim das contraindicações, mas não fala do risco de dependência. A gente não vê realmente uma fala sobre os riscos de dependência, né, e a necessidade de monitoramento da prescrição de opioides no Brasil. Eu acho que isso é realmente necessário incluir. O protocolo do SUS para dor crônica indica 3 opioides: a morfina, a codeína e a metadona. Na produção desse podcast, eu fui atrás de mais um dado para tentar melhorar a nitidez do nosso retrato. Quantos brasileiros fizeram tratamento com opioides pelo SUS nos últimos anos? Em 2023, o último ano que tem dados consolidados, foram pouco mais de 46 mil pessoas. Comparando com 2022, teve uma alta de 40%. Pelos números relativos, 40% parece um crescimento expressivo.
Mas bora mudar de posição diante desses dados e focar nos números absolutos. Pouco mais de 46 mil pessoas tiveram acesso a um tratamento com opioides pelo SUS no ano passado. Isso num país com 215 milhões de habitantes, em que menos de 30% das pessoas têm planos de saúde. 46 mil pessoas. Tem quase 700 cidades brasileiras mais populosas que isso. Tem mais de 80 bairros da cidade de São Paulo com mais gente que isso. Será que a quantidade de gente que usa os serviços do SUS e sente alguma dor com a indicação para opioides é tão pequena assim? A Priscila Muleckery, pesquisadora da área de saúde pública, tem um ponto sobre isso. Existem ainda grandes desigualdades na atenção da saúde e isso se reflete no tratamento de quadros de dor crônica. Mas, assim, quando a gente pensa no tratamento da dor em geral, de forma abrangente, existem uma gama de tipos de tratamento, né? Existem tratamentos não medicamentosos, né? Fisioterapia, atividades físicas, reabilitação, acupuntura. E existem tratamentos medicamentosos, né? Que incluem analgésicos, anti-inflamatórios, uma gama de medicamentos. E o opioide é reservado para os casos, né? Específicos, reservado para os casos mesmo, onde nenhum desses outros medicamentos foi efetivo. E existem casos em que os opioides não são nem efetivos. Por exemplo, na fibromialgia, não é indicado. Mas eu acho que uma das principais coisas é realmente pesar o risco e o benefício desses medicamentos para os pacientes. E não dizer assim, tem um subtratamento, então vamos prescrever opioide para todo mundo. Eu acho que isso também seria equivocado. Ao longo da produção deste podcast, nós fizemos 20 entrevistas com cientistas, pesquisadores, médicos, representantes de organizações civis, pessoas de diferentes formações e de diversas áreas do conhecimento. Para a maioria delas, eu fiz a seguinte pergunta: você acredita que o Brasil pode viver uma experiência como a dos Estados Unidos? A gente pode ver o uso abusivo de opioides crescer a ponto de se tornar uma crise de saúde pública por aqui? Eu compilei algumas das respostas e guardei para a reta final desse episódio de encerramento da temporada. Elas não são unânimes e talvez você ache que não dá para chegar a uma conclusão muito fechada. Mas eu acho que é muito importante a gente ouvir cada uma delas. Eu começo com as duas médicas do Instituto Perdizes, do Hospital de Clínicas da USP, a anestesiologista Cláudia Palmeira e a psiquiatra Mariana Campelo. Elas trabalham no ambulatório dedicado ao tratamento de dependentes de opioides do hospital, o primeiro desse tipo no Brasil. Ou seja, elas têm uma perspectiva próxima de pessoas que já viveram todo o passo a passo da tolerância, dependência e adição. Além disso, trabalham num serviço de saúde que recebe pacientes de várias cidades, não só de São Paulo. Vamos ouvir primeiro a Cláudia, depois a Mariana. O Brasil é continental, então nós temos diferentes realidades. Eu diria que, nas grandes cidades, a gente já está chegando numa situação extremamente preocupante, porque nós temos pacientes que adquirem fentanil, que eles adquiriram fentanil no mercado negro. Num lugar como São Paulo, sim, eu acho que isso é preocupante. Como modelo dos Estados Unidos, a gente tem que evitar essa tragédia. Então, eu acho que a situação é preocupante, eu não sou tão otimista. Acredito que possa, sim, acontecer algo semelhante. Talvez não com a intensidade que acontece lá, porque nós, por sermos um país de terceiro mundo, nosso acesso ao opioide ele é mais restrito do que para os Estados Unidos, que é um país mais rico. Mas a gente tem visto a entrada aqui também, como outras drogas recreativas. Então a gente recebe pacientes que contam que conseguem facilmente comprar qualquer tipo de opioide com pessoas que vendem drogas e em outros lugares também. Agora é a vez da médica Silvia Saboia Martins, professora do Departamento de Epidemiologia da Universidade de Columbia, em Nova York. A perspectiva dela é diferente. Ela está nos Estados Unidos há mais de 20 anos, viu de perto e pesquisou as ondas da crise dos opioides por lá. Ou seja, ela está mais próxima do contexto americano que do contexto brasileiro. Eu ainda acredito que no Brasil a situação seja bem diferente, como a regulação é muito mais forte. Eu acho difícil que existam ondas parecidas. No Brasil, heroína de rua é difícil de encontrar. A regulamentação são só algumas especialidades médicas que prescrevem. Tanto que se vê abuso e dependência de opioides em médicos de UTI.
Então, são em populações específicas. Sabendo que o problema acontece só em populações específicas e sabendo que se houver, por exemplo, vamos dizer, apreensão de fentanil, contaminação de outras drogas com fentanil, tomando-se o cuidado de evitar com que a população tenha contato a essas drogas, acho muito difícil que tenha-se ondas semelhantes como a daqui. A anestesiologista Mirlane Cardoso, professora da Universidade Federal do Amazonas, tem uma longa trajetória no tratamento do câncer e nos cuidados paliativos. Ela trabalha num serviço de referência em oncologia em Manaus, a FCCOM. A Mirlane faz uma comparação entre Brasil e Estados Unidos com o ponto de vista de quem trabalha na saúde pública brasileira há quase 30 anos. Essa epidemia nos Estados Unidos, ela vem muito também por falta de opções terapêuticas, porque o que eles têm lá? Eles têm o paracetamol e a partir daí eles têm os opioides. E nós aqui no Brasil, nós temos uma medicação extremamente importante, que faz toda a diferença nas terapias adjuvantes, que chama dipirona. Então a dipirona, ela é proscrita nos Estados Unidos. E quando a gente tem dores que podem ser controladas perifericamente, o papel da dipirona é essencial. Então, isso também faz com que talvez tenha potencializado ou acelerado a prescrição desses opioides. José Luiz da Costa é professor de toxicologia da Unicamp e coordenador do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas. Ele emitiu alertas quando encontrou casos de intoxicações por fentanil num curto intervalo de tempo na cidade do interior paulista. A perspectiva do José Luiz é de quem trabalha com vigilância toxicológica, e ele defende uma abordagem mais cautelosa. Eu diria que quando a gente fala de fentanil e essa crise de opioides, e isso com relação ao Brasil, é preciso monitorar. Não é preciso pânico nem alarde nesse momento, mas é preciso monitorar. É preciso acompanhar, mas acho, uma opinião minha, que ainda não é o momento de alguma medida de política pública sobre isso. Por exemplo, a Cracolândia em São Paulo, que precisa de uma atenção maior hoje do que uma possível crise de opioide, que acho que a gente não está perto disso. No Brasil, a nossa rede de saúde nunca foi muito acostumada em tratar dor com medicamentos tão potentes. A gente trata a dor em casa com dipirona, paracetamol. É isso. Nós não temos esse hábito de usar medicamentos tão potentes quanto foi feito nos Estados Unidos. E por último, a gente vai ouvir o Francisco Inácio Bastos, pesquisador da Fiocruz e autor de vários artigos científicos sobre opioides. A fala dele é mais reflexiva do que objetiva. Pode ser que a gente nunca venha a ter um fenômeno coletivo, espero que a gente nunca tenha, da magnitude dos Estados Unidos, mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte: salvar vidas é o nosso dever, cumprir o nosso papel. O nosso papel é aliviar a dor das pessoas, sim, mas de uma forma prudente, judiciosa, usando opioides de uma forma correta. O Brasil, ele tem a oportunidade do tempo e ele tem a oportunidade de olhar para trás, para ver as lições aprendidas. A gente tem essas duas vantagens, a gente tem tempo e a gente tem como olhar para trás. Quem está no meio do incêndio, né, tem que apagar incêndio. Quem pode prevenir incêndio, aí é uma outra coisa. Enfim, a gente se aproximando então do final da série. Eu queria te perguntar o que você achou dessa jornada? Como que você entrou, como você sai? A gente tinha uma visão meio ortodoxa, né, do uso de opioides, mas a gente descobriu que, na verdade, há uma subprescrição de opioides, que pode ser visto por um lado bom e um lado ruim. Um lado bom porque o nosso risco de ter uma epidemia diminui, mas é ruim porque nós estamos negligenciando as dores das pessoas, né? As pessoas estão convivendo com dor e essas pessoas não precisam conviver com isso. Hoje, né, eu já tenho outra visão. Creio que, se bem manejado, a gente pode ter sim um tratamento com sucesso, né, usando opioides, se bem manejados. O problema é se todos vão ter acesso a
esses guias e essas pessoas competentes e esses serviços de saúde competentes. Eu acho que o que fica para mim é a imagem de um país que precisa equilibrar os pratos, que precisa melhorar o acesso ao uso terapêutico dos opioides e, ao mesmo tempo, conter uma eventual chegada desse consumo indiscriminado. Eu fico com essa imagem assim, de um país tendo que lidar com dois problemas, que são problemas complementares de alguma forma, né? Mas que não são impossíveis de resolver ao mesmo tempo. E aí eu acho que precisa dessa sintonia fina. Eu acho que é necessário que esse conhecimento para os profissionais de saúde ele seja compartilhado também, isso que você falou, que sejam profissionais bem treinados no manejo da dor, dos opioides e tal. Então, para mim, o que fica é isso, essa imagem, essa analogia assim, de um país tentando equilibrar dois pratos. Antes dos créditos desse episódio de encerramento da temporada, eu queria fazer um agradecimento a algumas pessoas que a gente entrevistou, mas acabaram ficando de fora das versões finais dos roteiros. As entrevistas não entraram no podcast, mas foram muito importantes para a gente compreender o cenário da história que foi contada aqui. Então, fica o meu muito obrigado a Janice Teodoro, Lilian Carine Neves, Luiz Fernando Evangelista e Priscila Gadelha. Torpor é um podcast produzido pela Apneia Conteúdo com o apoio do Instituto Serrapilheira e do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas da Fundação Gabo. Eu sou Leonardo Aquino e fiz a produção, reportagem e roteiro, e apresento o podcast junto com a Janaína Versiani dos Anjos, que é a consultora científica. A edição é do Caio Santos, da Griot Podcasts. A identidade sonora e as trilhas originais são do Gabriel Falcão. A identidade visual, as ilustrações dos episódios e o desenvolvimento do site do podcast são da Mariana Tavares. A estratégia de conteúdo e as redes sociais são da Marina Tavares. A locução foi gravada no estúdio Carranca, no Recife. A captação do áudio da entrevista da Tia Maria foi feita pelo Vitor Estácio. Para conteúdo adicional, transcrições dos episódios e links das redes sociais, acesse www.torpor.com.br.